mais uma quinta, mais um tema, Projeto Casa Firme, e como está escrito em 1 Reis 11:38. Eu estarei com você e lhe edificarei uma casa firme, como edifiquei para Davi. Creio que o Senhor tem edificado a nossa casa, a nossa família, o nosso lar a cada semana, a cada passo que vamos dando, o Senhor tem nos abençoado, tem sido conosco, e que Ele possa falar e responder tudo aquilo que você precisa nesse dia, em nome de Jesus. Aqui em Provérbios 26:2 diz: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Na Almeida diz: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. A palavra é bem clara: se não há uma causa, se não há o porquê, não tem porquê eu ter medo de nada, não tem porquê eu temer a maldição, temer o diabo. Porque a maldição entra na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, quando tem uma causa, quando tem uma porta, quando tem uma brecha. E nessa quinta-feira eu vou falar sobre maldições. Maldições que nós, como pai, como mãe, abrimos e deixamos aquela porta aberta na vida dos nossos filhos. E como filhos também, estamos abrindo portas e deixando aberta para o diabo entrar e atuar na nossa vida. Qual é a maior maldição? Se você me perguntar qual é a maior maldição, qual é a maior maldição, pastora, que eu tenho que me preocupar? A maldição do pecado. Tudo que é pecado é a maior maldição que existe. E hoje nos lares, nas famílias, homens e mulheres não têm dado a devida atenção ao que está acontecendo. Pais e mães não estão tendo responsabilidade no que estão fazendo, que está entrando na sua casa por intermédio do celular, da televisão, por escolhas, por sentimentos, por pensamentos. E quando você decidiu ter um filho, tudo mudou na sua vida. Tenho certeza que quando o seu filho nasceu, tudo mudou na sua casa, tudo mudou na sua vida. Antes era só você e seu marido, era só você e sua esposa. Aparentemente não existia uma preocupação. Mas depois que vocês passaram a ter um filho, uma filha, a formar, a aumentar a família, a responsabilidade aumentou. E tudo aquilo que você passou a fazer, a realizar, passou a ter peso sobre a vida dos seus filhos. Alguns dizem assim: pastora, eu não sei o que acontece, por que meu filho está reagindo assim? Por que meu filho age assim? O meu filho tem essas atitudes que eu não gosto, meu filho ele fala palavrão, o meu filho ele tem problema com mentira, o meu filho ele tem problema, ele é falso, pastora, minha filha tem problema com fofoca, pastora, os meus filhos têm um problema muito grave com a imoralidade. E aí talvez você está aí na sua casa se perguntando o porquê do comportamento do meu filho, o porquê o comportamento da minha filha. Por que a minha filha ela tem esse comportamento? Por que o meu filho tem esse comportamento? Eu já não aguento mais, eu estou cansada. Eu já fiz todos os propósitos que a igreja levantou. Eu já orei, eu já jejuei, eu já clamei. Eu já conversei com o bispo, eu já conversei com o pastor. Eu já fiz de tudo, pastor, e nada muda. Não entra na cabeça do meu filho e da minha filha que eles precisam mudar a conduta. A resposta é simples e bem clara. Você, como pai e como mãe, não adianta ficar falando, buscando, você vai morrer de orar. A resposta de tudo que está acontecendo na vida do seu filho, da sua filha, está em você, que é pai, em você que é mãe.
Porque tudo que você faz tem poder e tem influência na vida dos seus filhos. Eu já disse aqui em alguns cultos que as crianças, os nossos filhos, eles aprendem com exemplo. Não é você falando, faça isso, faça aquilo, não, é exemplo. Se o seu filho vê você orar, pode ter certeza que desde pequenininho você já está estimulando ele à oração, a ser um intercessor. Se o seu filho vê você fazendo trabalhos na igreja, evangelizando, o seu filho vai crescer querendo ser como você. Ele vai buscar fazer tudo aquilo que o papai e a mamãe estão fazendo. Seja na obra, ou seja lá fora. Se dentro de um lar uma criança vê o pai e a mãe, o pai é viciado na bebida, no cigarro, a mãe também gosta de tomar um vinho, uma cerveja, fuma, talvez ambos tenham o hábito de fumar dentro de casa. Seja sincero agora, o que você espera que o seu filho e sua filha vai querer fazer quando tiver um pouco mais de idade? Ele vai querer seguir o mesmo caminho que você está seguindo. E aí no dia de amanhã você vai falar e vai reclamar, não faz isso, isso não é bom para a sua saúde, isso não pode, isso não presta. Mas você deu uma legalidade, você abriu uma porta. No painel dos sonhos que o João fez, ele desenhou um desenho lá, ele desenhou 2 bonequinhos, e eu falei, ô João, que desenho é esse agora? Traduz de novo, que eu não estou entendendo o seu desenho de novo. Ele falou assim, quando eu for grande, mamãe, eu vou ser igual o papai, tá vendo? Eu quero ajudar as pessoas, eu quero dar comida para as pessoas, eu quero ajudar as pessoas. Ou seja, tá vendo? Repetição. Tudo que ele está vendo, todos os trabalhos assistenciais que o pai faz na igreja, ele está vendo, ele está acompanhando. E aquilo é assim, ele fica admirado com aquilo, ele fica encantado com aquilo. E ele já repete, eu quero ser igual o papai. E tem muitos lares que as crianças veem o pai e a mãe tendo uma atitude e já estão dizendo, uma atitude ruim, já estão dizendo, eu quero ser igual ao papai, eu quero ser igual à mamãe. Talvez a mamãe é toda estressada, a mamãe fala palavrão, você vê a mamãe mentindo, você vê a mamãe tendo algumas atitudes que não é legal. E aí eu quero ser igual à mamãe. Eu quero, as meninas, né? Eu quero ser igual à minha mamãe. Ou os meninos, eu quero ser igual ao meu papai, eu quero tomar a minha cerveja quando eu crescer, eu quero sair, eu quero fumar um cigarro. São exemplos. O que você faz na sua casa, você tem câmeras ali do seu ladinho, só de olho para ver o que você está fazendo. Mas além do mundo físico que existe aqui, tem o mundo espiritual. E o mundo espiritual é aquele que você não vê, você não enxerga, e muitas vezes você não acredita que existe o mundo espiritual. E tudo aquilo que você, pai, mãe e filhos, tudo que vocês estão fazendo ou fazem no oculto, quando ninguém está vendo, tem o mundo espiritual que está vendo, tem um Deus que está vendo e tem o diabo também que está vendo. E a partir daí, portas vão sendo abertas, situações passam a acontecer na sua casa, na sua família, e você não vai ligando, você não vai se importando, e vai estoura uma coisa aqui, estoura outra ali, é um filho que aconteceu uma situação aqui com meu filho, aconteceu uma situação aqui com a minha filha, e você não vai, você finge que não vê, ou muitos casos não está vendo mesmo. E será que você já parou? Com todos os problemas e situações que o seu filho, a sua filha tem, será que você, como pai e mãe, já buscou do Senhor, Senhor? Eu quero te pedir uma coisa, me ajuda a ver o que eu não estou vendo, me ajuda a entender, me ajuda a ter sabedoria, abre os olhos do meu entendimento, passa colírio dos meus olhos. Senhor, me ajuda a ver, pode ser que eu estou tendo alguma atitude aqui na minha casa que não está te agradando. Então me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Como pai e como mãe, essa deve ser uma das principais orações que você deve fazer. Peça para o Senhor abrir os olhos do seu entendimento como pai, como mãe, para que o Senhor ajude a você a detectar, a ter discernimento, a ter a sabedoria para ver
as atitudes que o seu filho, a sua filha está tendo dentro de casa, que você não está conseguindo ver, está passando despercebido. Talvez você está aí, vive o dia a dia, conforme vai vivendo o seu dia a dia e não está vendo as atitudes que o seu filho está tendo. E aí hoje é o que acontece nos lares. É o que muitas crianças estão vivendo dentro dos lares. Crianças envolvidas na imoralidade, na pornografia, na mentira. Quantas crianças que estão tendo problema com mentira? E aí eles vão para o ministério infantil, lá é falado sobre a mentira, não pode mentir, que você é filho do diabo, a mentira não agrada a Deus, a mentira te afasta, a mentira te leva para o inferno. Aí todo um trabalho é feito com a criança, com o adolescente lá no ministério infantil. E aí a criança até entende, não, se eu mentir eu vou ficar com o coração preto, se eu não mentir eu vou agradar a Deus. Não, tia, eu quero agradar a Deus, eu quero parar com isso. Mas aí muitas vezes sai aqui, dentro da igreja, ou na sua casa, ou dentro do carro indo embora, o seu filho e a sua filha já pegam uma mentirinha. Às vezes você é parado por um obreiro no corredor, o obreiro te pergunta, por que você não veio na igreja? Você está afastado, por que você não está vindo na igreja? Aí do lado do seu filho, então, eu estou trabalhando muito, eu não estou tendo tempo, eu estou trabalhando muito. A criança vai olhar, trabalhando muito? Mas a minha mãe ela fica lá no sofá o dia inteiro, que trabalho muito é esse que ela está fazendo? Que trabalho é esse que ela está tendo, que eu não estou sabendo? Então, a criança ela vai vendo, a criança pega. E mais do que a criança pega, mais do que uma criança detectar uma mentira do pai e da mãe, é o diabo. Você acha que como pai e como mãe, você mente no trabalho, você mente para o obreiro que te liga, perguntando se você está bem, você mente para o obreiro, você mente para a igreja, você mente para sua esposa, você mente para o seu marido, você mente para os seus filhos. Você acha que está tudo bem, que está tudo certo, nada vai acontecer. Você está muito enganado. No dia, pode ter certeza que se eu falo isso, se você tem na sua casa problema, se o seu filho ou sua filha tem problema com mentira, para e vai vasculhar a sua vida. Porque o demônio da mentira, ele não entra do nada na sua casa. Pastor, eu não sei, porque eu não minto. O pai, eu não minto. E aí a criança do nada começa a mentir. Não. Tem uma causa. Porque está escrito aqui, a maldição sem causa não se cumpre. E a mentira é uma maldição que os pais colocam nos filhos. Então quem está abrindo essa porta aí na sua casa? Quem está abrindo essa brecha na sua casa? Alguém está abrindo. Porque a Bíblia não mente. Então, se você tem filhos que estão com problema com droga, com bebida, com álcool, na mentira, na imoralidade, na pornografia, alguém aí nessa casa abriu uma porta. E a porta está aí aberta e ninguém ainda se colocou como uma autoridade para fechar essa porta. Lembra da palavra conquistando o território? Conquiste o território. Mas para você vencer a mentira aí na sua casa, você precisa parar de mentir, como mãe, como pai. E você que é filho, pare de mentir. Pare de mentir, porque isso vai te levar para o inferno. Porque a palavra, ela é fiel e ela se cumpre em cada detalhe. Em cada detalhe a palavra se cumpre. E na nossa boca há o poder da vida, da morte. Tudo que eu estou falando aqui é palavras para ajudar, palavras para te orientar. E pode ter certeza que eu tenho muita responsabilidade para estar aqui. Esses dias, no domingo eu estava falando fiz uma reunião com as tias da escolinha, e eu falei para elas, falei assim, para estar naquele altar vocês não têm noção da responsabilidade, do peso. Porque antes de subir nesse altar, eu preciso praticar na minha casa, eu preciso praticar na minha família. Eu preciso ter a minha casa firmada, estruturada. Antes de falar alguma coisa para você,
pode ter certeza que eu pratiquei ou estou praticando, porque eu não vou falar algo que eu não estou vivendo. Tenho muito que avançar, tenho muito que aprender, mas o que eu tenho aprendido, o que eu tenho conquistado, eu trago aqui e falo para vocês, com sinceridade, com verdade. Teve um tempo que os meus filhos começaram a ter problema com mentira em casa. Começou pequenas mentiras que eu ia pegando, e ia conversa a hora. E aí um dia a vovó entrou em ação e falou assim: olha, vocês vão morrer de tanto orar. Vocês podem jejuar, fazer voto, clamar, buscar, fazer o que for. Precisa parar de mentir. Tem mentira lá dentro daquela casa. Alguém está mentindo. E aí eu fui e detectei várias coisas que eu mentia. Que eu tinha atitudes de mentira. Porque a mentira não é só quando alguém te pergunta algo e você mente ali. Mas é no seu ato, no seu dia a dia, nas pequenas coisas. Nas pequenas perguntas. Às vezes uma pergunta simples. Uma pergunta simples. Foi você que tirou esse jornal daqui e colocou aqui? Não, eu não vi quem foi. Covardia. Parece algo pequeno, né? Você pegou esse jornal e colocou aqui? Foi você? Não sei. Deve ter sido as crianças, deve ter sido alguém que colocou, não sei. E aí, essas mentirinhas, essas raposinhas. Aí eu fui detectando várias coisas que eu estava fazendo e de imediato eu vi que o João e o Davi estavam seguindo a mesma linha. Me levantei, falei com o Senhor e falei com o diabo: diabo, eu faço uma risca no chão agora. Espírito da mentira na minha casa não entra mais. E comecei a trabalhar com aquilo, Comecei a prestar atenção em cada ponto, cada vírgula que eu falava. Foi você que... Sim, foi eu. Foi você que... Não, não fui eu. Tendo precisão, tenha precisões nas suas palavras. E de imediato, assim, coisas de... Eu vi o João e o Davi evoluindo e parando e deixando aquilo. E aquilo foi uma grande vitória para mim. Porque eu vim de um lar onde tinha mentira, fofoca, manipulação. Tinha várias situações. A pornografia, a imoralidade. E eu precisei tratar tudo aquilo. E às vezes, passa anos e você ainda está trabalhando. Tem coisas ainda que eu trabalho ainda daquela infância. Daquele aprendizado, daquilo que eu aprendi. Porque quando eu cheguei na igreja, eu achava que era normal mentir, eu achava que manipulação é da pessoa, a pessoa nasceu com isso. Não, é uma condição que o pai e a mãe passou. E eu passei a ver que tudo aquilo aquelas atitudes que eu tinha, não vinha de mim, mas veio de um ensinamento que o meu pai e minha mãe colocaram e me apresentaram. Mas também eles vieram de um lar onde foi ensinado isso. Então, o meu bisavô, minha bisavó ensinou, o meu avô, minha avó que ensinou, meu pai e minha mãe, que meu pai e minha mãe ensinou eu e meus irmãos. E hoje eu estou ensinando os meus filhos. Essa é a maldição hereditária, que vai passando de geração em geração. E ninguém vai se colocando ali na brecha ali para fechar aquela porta, fechar aquele portal. Quantas famílias que têm um histórico de morte, de câncer? Ah, minha bisavó morreu com câncer. Pastora, minha avó morreu com câncer. Pastora, a minha mãe está com câncer. Pastora, eu estou com medo agora de ter câncer, porque todo mundo teve câncer. Mas quem aí vai se colocar na brecha e fechar tudo isso? Na vida dos seus filhos, até quando você vai ver os seus filhos tomando caminhos e direções e não vai fazer nada pelos seus filhos? Você precisa se levantar como uma autoridade que você é na sua casa, no seu lar, na sua família, e fechar todas as brechas, fechar todas as portas, e parar com a sua vida promíscua, porque tem muito pai e muita mãe que estão na igreja,
que estão dentro da igreja, mas ainda têm uma vida promíscua, têm uma vida que não agrada a Deus, têm uma vida, tem adultério, tem pornografia, tem imoralidade. E o Senhor não está tolerando mais isso, porque isso está afetando as crianças, e afetando as crianças, eu afeto o meu adolescente, eu afeto o meu jovem, eu vou afetar o homem e a mulher de amanhã, e isso vai ser cobrado. E isso vai ser cobrado dos pais. Pais que estão sendo negligentes com as crianças, pais que estão vendo os filhos assim, a descer no abismo e não estão fazendo nada. Porque tem pai e tem mãe que não quer deixar o pecado, tem pai e mãe que não quer deixar a imoralidade. Não quer fazer um corte na carne. Faça um corte, decida hoje fazer um corte na carne pelos seus filhos, por sua família. Aí você fala assim, não pastora, mas o meu lar é um lar. Não, lá tem, meus filhos são educados, meus filhos são gentis, os meus filhos... Eu educo, pastora, quando eu vejo eu falo, eu corrijo, eu estou ensinando. Mas e na sua vida aí, mãe e pai? A sua conduta está correta? Você tem uma vida correta? Porque às vezes você fala de Jesus, tem Jesus em tudo na sua vida. Tem Jesus na sua agenda, tem Jesus até na sua caneta, está escrito Jesus, mas você não colocou ainda Jesus no seu coração, na prática, na vida dos seus filhos. Porque precisa colocar Jesus no seu coração, colocar Jesus dentro do seu lar, na sua casa, na sua família. E Jesus não quando a presença do Senhor Jesus está dentro de um lar, não tem mentira, não tem engano, não tem falsidade, não tem manipulação. Porque também a manipulação é um trem que geralmente parte das mulheres, das mães. Aquele jeitinho, a mãe vem com aquele jeitinho manipulando ali a casa, manipulando os filhos. Quando ela quer algo, ela vai lá e manipula o marido. Então, sabe, o Francisquinho, nosso filho, quer fazer isso. Ele quer não. Então, vai manipulando a sua casa, vai manipulando a sua família. Isso vai estourar na sua cara, como mãe. Eu vou pedir para o pessoal da transmissão colocar alguma das maldições. Alguma das maldições, porque tem muitas, essas são algumas. É exatamente assim, homem e mulher. Mentira, fofoca, manipulação, complexo, covardia, medo, insegurança, rejeição, vícios do álcool, da droga, da imoralidade, homens e mulheres que são fracos, sentimental, emocional, imoral, omisso, pornografia e adultério. Aí você que é jovem, aí vai casar. Casei com o rapazinho aqui, juntou, homem e mulher juntou, teve a família, tenho filhos. As maldições dos pais vão passar para os filhos. Então, assim, se já é difícil você se libertar das suas maldições, aí você casa com alguém, tem as maldições que ele carrega, que o homem carrega. Juntou, uniu, casou, a lista de maldição aumentou. Aí depois de 3, 4, 5 anos eu tenho um filho, gero um filho. Começa dentro da barriga, faça a lista. Eu quebro a maldição, não aceito que o meu filho seja mentiroso, eu não aceito que o meu filho seja covarde, eu não aceito que o meu filho seja manipulador, eu não aceito. E vai quebrando, e vai quebrando. Fez tudo isso, agora a prática, está praticando? Quando você é tentado mentir, vai sair a verdade ou vai sair a mentira? Quando você é tentado a ver aquela pornografia, você vai fazer o quê? Você vai, não, acabou isso, pelo meu filho, pela minha filha, acabou isso. Ou não, você vai lá e vai dar, não, eu vou ver, porque assim, não faz mal, faz mal. Adultério, homem e mulher que está no adultério, continua indo para essa linha. Amanhã a conta chega. E quando a conta chega, e o que mais deixa assim,
o Espírito Santo e o próprio Deus triste é que tem homens e mulheres que estão dentro da igreja, ouvindo a palavra, buscando o Senhor, e ainda não conseguiram se libertar do adultério. Seja o adultério físico, no pensamento, no sentimento. Quantos casos aqui na igreja de casais que acabaram de casar, depois de 1 mês, 2 meses, se descobre que está tendo adultério no casamento, um casamento novinho, de 1 ano, nem isso às vezes, e é descoberto que o rapaz está traindo, que a moça está traindo. Isso tem acontecido nas igrejas. Aí lá vem pai e mãe chorando. Eu não sei por quê, bispo, por que ele fez isso, por que ela fez isso? Aí cabe o líder falar assim, eu que vou te perguntar por quê. Quem abriu essa brecha aí nessa casa? Quem abriu essa brecha aí nessa casa? Foi você homem ou foi você mulher? Porque alguém abriu. E isso acompanhou o seu filho. E agora o seu filho está tendo o mesmo problema que você teve um dia. Sobre maldição, eu falo com muita propriedade. O meu pai, ele teve, graças a Deus, hoje ele está liberto, mas o meu pai, antes de eu nascer, foi muito desajuizado, foi muito sem... Não teve uma direção, não teve um ensinamento, não teve um pai e uma mãe que instruísse ele. Então ele teve problema com droga, com bebida, com imoralidade, adultério, ele teve vários problemas, de agredir a minha mãe e tudo mais. E tudo isso, essa história da vida dele, ele fez tudo isso com 3 crianças já no mundo. Ele viveu a vida como ele queria viver, bebendo, fumando, fazendo as suas escolhas. Mas ele tinha três filhos aqui nesse mundo. E aqueles 3 filhos estavam vendo tudo que o papai estava fazendo. Hoje, depois de anos, papai já não faz mais isso. Papai já se livrou de tudo isso. Mas o papai tem dentro de casa homens que praticam o que o papai praticou um dia. Vícios na bebida, imoralidade. Ou seja, a conta chegou. O meu pai fez tudo o que meu pai fez, eu vi se repetir na vida dos meus irmãos. Só não repetiu na minha pela misericórdia do Senhor Jesus, que eu tive força e conheci Jesus. Mas era para ter se repetido na minha vida. Mas tudo que o meu pai fez, eu vi acontecer exatamente na vida dos meus irmãos. É como se fosse um filme, assim, sabe? Você viu o seu pai, e aí depois de anos, você olha e vê o seu irmão fazendo a mesma coisa. E às vezes você não é pai nem mãe, talvez você conheça histórias assim. De pessoas que... É incrível, assim, como que repete, assim, a história. Tem um histórico de divórcio. Uma vez eu estava conversando com uma moça, e ela falando, nossa, pastora, eu sou divorciada, eu tenho 2 filhos e tal. E eu fui puxando assunto com ela e falei assim, mas me conta, como é que é a sua família, assim? Ah, pastora, a minha tia teve um divórcio. Aí ela mesma foi cair na ficha dela. A minha tia teve um divórcio. A outra também teve uma. Aí ela foi falando, prima, tia, parentes, tem divórcio. E também é tudo mãe sem pai, filho sem pai, não tem pai. Aí eu olhei para ela e falei assim, você já parou para perceber que todas as mulheres da sua casa estão divorciadas? Ela olhou com o olho assim, e não é que eu não tinha parado para perceber isso. Eu falei, o que acontece com as mulheres? Aí ela olhou para mim e falou assim, pastora, eu vou procurar saber, porque agora que eu percebi que todas as mulheres, desde vó, tia, todas as mulheres da família são divorciadas.
são mães e divorciadas. Aquele dia ela ficou assim, em estado de choque. Eu falei assim, e o que você vai fazer sabendo disso agora? Porque você tem 3 filhos agora. Você precisa lutar pelos seus 3 filhos. Para essa maldição de divórcio sair. Aí ela começou a contar, não, pastora, realmente, as mulheres, elas casam lá em casa, as mulheres elas casam, e elas se desequilibram. E aí foi todo mundo se separando, e está tudo divorciado. Eu falei assim, então, foi uma maldição que entrou e ninguém colocou uma risca no chão e falou, daqui você não passa. Daqui você não entra, o divórcio não vai entrar aqui na minha casa. Mas ela se colocou, ela entendeu, ela se colocou na brecha, colocou a mão naquela fechadura e fechou. Na vida dos meus filhos você não vai passar. A filha casou, a filha está casada, é um casamento abençoado. Os outros 2 ainda não, mas creio que uns anos vai casar também, vai ter uma vida abençoada, mas ela se colocou e fechou a porta. Quantos casos de família, quantos casos não tem na igreja de maldição de bebida, alcoólatras? O bisavô bebe, o avô bebe, o tio bebe, o pai bebe, os primos bebem, todo mundo bebe. E homens que são imorais, homens que não pode ver uma mulher que faz besteira. Aí é o vô, é o pai, é o tio, é o primo, é todo mundo. E ninguém parou para prestar atenção que isso está acontecendo. Doença, quantas doenças, né? Tem famílias que quando chega para buscar uma orientação, fala de tantas doenças que você fala, eu pergunto, existe essa doença? Existe, pastor, e minha avó teve, a minha mãe teve, a minha tia teve, e agora eu estou tendo. E as pessoas falam numa naturalidade, como assim? Não sei, pastor, eu estou buscando de Deus. Ô, bênção, criatura, coloca uma risca no chão. Diga para o diabo, daqui você não passa, saia da minha casa, saia da minha família, saia da minha descendência, saia da vida dos meus filhos. E os pais e as mães que têm a maldição da boca, né? Quando tem a oportunidade de abençoar o filho, a filha fala uma palavra de maldição. Você não presta. Você é uma você é uma e vai xingando, e vai falando. Quando seu filho ou sua filha está fazendo algo, você é um burro, você é uma burra, não faz nada direito, presta atenção. Não é assim? E aí aquela palavra está entrando naquela criança, eu sou burra, eu não consigo, eu sou incapaz, porque minha mamãe está falando para mim que eu sou burra, e eu sou burra. E talvez tem muitos homens e mulheres aí que estão se identificando com isso. Porque a mamãe e o papai falou muitas coisas de você e você acreditou naquilo. E aí você cresceu, aí agora é um homem, uma mulher, e não consegue vencer coisas porque você acredita que você é um incapaz, que você é um burro. Mas você não é. Mas é que você chegou no mundo como uma folha em branco, limpa, sem nada. Mas veio o papai e a mamãe, ó, e fez um borrão aqui na sua história. Quantas histórias chegam aqui na igreja de homens e mulheres sofrendo, porque vieram de uma infância que não teve um pai e uma mãe que buscou pelos filhos. E para você que é filho, eu falo uma coisa. Se você hoje fala assim, pastora, mas aqui em casa o meu pai não é exemplo para mim, a minha mãe também não é exemplo para mim, eu não quero fazer o que eles fazem, eu não vejo eles como um exemplo para a minha vida.
Se você usa essa desculpa, eu quebro ela agora. Você tem um exemplo que é a palavra de Deus. Você tem exemplo, o maior exemplo que você pode se espelhar é em Jesus Cristo. E tudo que você precisa como filho, você encontra na palavra do Senhor. Tudo que você precisa. Leia o livro de Provérbios que você vai encontrar várias direções que o Senhor te dá como filho, para você ser um bom filho. E você não precisa ficar buscando exemplo nos seus amigos da escola, nos seus amigos do WhatsApp, nos seus amigos do Instagram. Eles não são exemplos para vocês. Aquela amiguinha, ai tia, mas a minha amiguinha, ela fala muito bem, ela se veste muito bem, eu tenho ela como exemplo. Não, ela não é exemplo para você. O maior exemplo que você deve seguir é a palavra de Deus, é o que está na palavra de Deus. E fazer aquilo que o Senhor te orienta. Olha o que diz aqui para os filhos agora. Em Provérbios 20:20. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida extinguirá na mais profunda escuridão. Se você então amaldiçoou seu pai e sua mãe, não há mais luz dentro de você. Foi extinguida nas mais profundas, na profunda escuridão. Então talvez você é um adolescente aí, está cheio de complexos, depressivo, porque tem muitos adolescentes que estão em depressão. A resposta está aqui. E mais uma vez, honra o teu pai e tua mãe. Abençoe teu pai e tua mãe. Ainda que o seu pai e sua mãe não te abençoe, você fala assim, pastor, o meu pai e minha mãe só fala coisa ruim para mim, meu pai e minha mãe só me amaldiçoa, o meu pai e minha mãe só me deixa para baixo, o meu pai e minha mãe está me colocando na depressão. A palavra de Deus está clara aqui. É você que está permitindo seguir para esse caminho. Porque quando o papai e a mamãe te amaldiçoar, abençoa o seu pai e sua mãe. Quando o seu pai e sua mãe te xingar, abençoa o seu pai e sua mãe. Quando o seu pai e sua mãe falar algo que te fere, que te machuca, abençoa o seu pai e sua mãe. Que aí você vai ter a luz de volta e você vai ter a bênção de Deus na sua vida. Mas quando o seu pai te xinga, você xinga. Quando o seu pai te amaldiçoa, você amaldiçoa o seu pai, a luz se foi da sua vida. Aqui, em Lucas 6:28. Abençoe os que te amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Então, se o seu pai e a sua mãe te amaldiçoa, te maltrata, e você que é filho, que tem amaldiçoado e maltratado os seus filhos, a palavra de Deus está condenando isso. Então você tem que abençoar quem te amaldiçoa e você tem que abençoar aquele que te maltrata. Porque aprendemos que me amaldiçoou, agora eu vou amaldiçoar. Me bateu, agora eu vou bater. Me xingou, agora eu vou xingar. Não, está errado. Está errado. Isso não é correto e isso afasta a presença de Deus dentro da sua casa, dentro do seu lar. Talvez você não está vivendo todas as promessas do Senhor na sua casa, porque você fala palavrão, tem palavrão na sua casa. Tem maldições, é um maldiçoando o outro, é um xingando o outro, é um falando besteira, um mais do que o outro. Esquece, você não vai ter a bênção de Deus. Porque aqui, em Provérbios 3:33, a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Então a maldição está na casa do justo? Não, ela está na casa do ímpio. Então se a sua casa, se você está tendo problema na sua casa com seus filhos, é porque tem maldição. E a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Porque lá em Provérbios eu disse que maldição sem causa não pega. Então se o seu filho, a sua filha está tendo atitudes, ou se você, pai e mãe, está tendo atitudes aí, é porque tem maldição, é porque tem brecha. Alguém abriu uma porta. E
A bênção do Senhor só está no lar do justo. Será que o seu lar é um lar de justo? Se eu for aí na sua casa perguntar para o seu vizinho, como é que é a vizinhança? Eles são cristãos? O que eles vão dizer para mim? Ah, pastora, não parece que esse povo é cristão, não. A mulher vive gritando o dia inteiro, xingando as crianças, batendo nas crianças. O marido, quando chega, é porrada para tudo quanto é lado. Bate nos filhos, xinga a esposa. Eles são justos? Eles são cristãos? Não está aparecendo. Porque muitos cristãos estão tendo atitudes de ímpio e pior do que ímpio. Porque o ímpio é assumido. Eu não vou na igreja, eu não creio e ninguém cuida da sua vida, o ímpio é ímpio, ele não está nem aí. Mas e o justo? Aquele que fala, eu creio, eu busco, de domingo todo mundo bonitinho, bem vestidinho, com a sua roupinha de igreja, com a sua Bíblia debaixo do braço, todo mundo bonitinho, vai para a igreja. Quando chega da igreja, Jesus do céu, a casa cai. E aí? É um xingando o outro, é um maltratando o outro, é um amaldiçoando o outro, chega a ser engraçado. A bênção de Deus vai passar longe da sua casa, mas muito longe da sua casa, porque você não dá condições. Aqui em Tiago 3,9, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Com a minha língua eu abençoo, eu falo o nome do Senhor. E com ela eu também amaldiçoo. Agora é a parte mais engraçada do culto. Aí você está aí com o seu filho aí do seu ladinho, aí eu estou na escola agora nesse horário. Você como pai, como mãe, muitas vezes está fazendo isso. Você está abençoando e maldiçoando, abençoando e maldiçoando. Na quinta-feira eu falo, coloca a mão na cabeça do seu filho, profetiza que ele vai ser corajoso, forte, que ele é ousado, que ele é cheio do Espírito Santo. Aí você como mãe, pai, profetiza, unge a sua casa, você sai assim, uau, agora eu vou ser aquela mãe, eu vou ser aquele pai. Aí das 5 horas, 6 horas a criança chega da escola, já emburrado, cansado, vai fazer a tarefa. Aí faz a tarefa com aquele... Aí faz a tarefa tudo errado. Seu burro, presta atenção no que você está fazendo. Você não faz nada direito. Aí, tá vendo? Eu abençoo, eu amaldiçoo. Eu abençoo, eu amaldiçoo. Que loucura é essa? O que você, pai e mãe, está fazendo, pelo amor de Deus? Você tem que escolher. Hoje, todos que estão me ouvindo têm que escolher. Eu vou decidir hoje a abençoar somente. Ou, não, pastor, é muito difícil para mim, eu decido hoje só, só vou amaldiçoar, porque abençoar não. Porque assim, 2 coisas não tem como. E aí o seu filho tem 2 versões de você. Mamãe é espiritual, mamãe é ímpia. Papai é espiritual, papai é ímpio. Oi, com quem eu fico? Com quem essa criança vai ficar? Isso na cabecinha dela não vai bater. Tem hora que a minha mãe é tão espiritual, ela ora, ela busca, ela é gentil, a mamãe é educada, a mamãe brinca comigo. Tem hora que a mamãe me xinga, a mamãe me bate, a mamãe não tem paciência comigo, a mamãe não brinca comigo. A mamãe só grita lá em casa. Com que essa criança vai ficar? E aí você está fazendo o que a Bíblia diz aqui. Com a mesma boca, você amaldiçoa e com a mesma boca você abençoa. Não tem sentido. Então você que é pai e mãe, aprenda, se você não tem controle das suas emoções, porque às vezes as crianças, elas têm alguns momentos que assim, elas querem assim, que a gente estrangula elas, porque tem horas que elas choram, elas fazem birra, elas gritam, elas chegam da escola
alteradas. E aí, se você encontra o seu filho, ele está desequilibrado. O seu filho, muitas vezes, está sobre uma influência maligna, uma influência diabólica, sobre uma opressão. Você tem que ter discernimento. Não, se o meu filho está agindo assim, eu não vou agir igual ele. Eu vou orar sobre ele. Não, vamos, vem aqui com a mamãe, vem aqui com o papai. Vamos expulsar essa irritação. Seja lá o que for que você está sentindo, meu filho, vamos orar sobre isso, porque isso tem que sair. Isso é agir com sabedoria. Aí o seu filho, a criança, ela está toda agitada, está chorando, está irritada, está se jogando no chão, está fazendo um zerinho no chão. E aí a mamãe e o papai, em vez de ter aquela calma, aquela sabedoria, aquele discernimento, não, calma, ó. Levanta daí. Não, papai e mamãe já vai na cinta, no chinelo. Levanta, papai, vira aquela confusão. Muitas vezes o seu filho está tendo um comportamento que ele está precisando de uma conversa, senta lá no cantinho, conversa com o seu filho, não de bater, de gritar, de xingar, de querer estrangular a sua criança. Sua criança quer uma conversa, quer uma oração, um conselho. Então decida hoje, nessa quinta-feira, a quebrar as maldições da sua casa, da sua família. Quando acabar o culto agora, não tenha preguiça, mamãe, papai, não tenha preguiça. Pegue uma folha, pontue todas as maldições que você percebeu que existe na sua família. As maldições que você viu que o seu avô, que o seu pai repetiu, que você tem repetido. Escreva, nossa, eu tenho problema com isso, eu tenho problema com isso, eu sou assim. Pontue, não tenha medo, não tenha vergonha, não fique se condenando antes de escrever, porque às vezes muitas pessoas, até para colocar no papel que eu sou um mentiroso, é muito difícil. E quem coloca isso em você é o próprio diabo, porque o diabo não quer que você acredite que você é mentiroso. Porque se você não acredita que você é mentiroso, você não vai mudar, você vai continuar sendo mentiroso. Então coloque todas as maldições pelos seus filhos, faça isso pelos seus filhos. Coloque lá tudo que você detecta que você precisa, assim, quebrar. E se coloque na brecha. Talvez aí na sua casa tenha um monte de rachadura aí, um monte de brecha. Mentira, manipulação, covardia. Tem várias brechas aí na sua casa. Então, coloque no papel, vá a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele vai te ajudar a fechar todas essas brechas. E mais do que fechar as brechas, é parar de praticar. Você vai ser tentado a mentir, você vai ter que, não vou mentir, não. Você vai ser tentado a ser covarde, você vai ter que, não, eu sou corajoso. Você vai ser tentado a um monte de coisa. Mas fique com a verdade, pelos seus filhos. Porque amanhã você vai ter filhos verdadeiros, sinceros, honestos, íntegros, com o caráter de Cristo. Você vai ter filhos assim, dos sonhos. Mas para isso você precisa pagar o preço. Então, saindo desse culto, pontue todas as maldições que você detectou em você, na sua esposa ou no seu marido. Faça depois uma outra folha, tudo que você já detectou que o seu filho faz. Porque certamente o seu filho, se você tem aí uma lista, o seu filho tem outra lista ali. Então, pontua as maldições, as coisas que o seu filho está fazendo. E vai ajustando, vai alinhando. Isso é o que o Projeto Casa Firme, é o propósito do Projeto Casa Firme. É alinharmos, é ajustarmos tudo aquilo que está desalinhado e desajustar. Tem muita coisa que está fora de ajuste, está uma bagunça. Então, cada palavra, a cada culto, a cada tema, daqui a pouco vem mulheres, depois tem homens, a cada culto é uma direção. Pega com força. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer firmar os nossos lares, a nossa casa e a nossa família.
Eu tenho certeza que essa direção é do Espírito Santo, porque ontem, eu fui fazer a palavra ontem, e eu confesso, eu estava numa dificuldade, eu comecei a ler e escutar alguns cultos, alguns programas antigos, e nada batia, nada entrava, e eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer que eu leve? Porque assim, não é simplesmente você pegar a sua Bíblia, vou pregar isso aqui, não. Quando você está buscando a palavra, aquilo entra dentro de você e fala assim, não, é isso que Deus quer que eu leve para a igreja. E eu falei, Senhor, o que é? Aí achei algo, falei assim, é maldição, né? E aí eu fiz todo o culto, preparei todo o culto, e aí quando eu terminei, eu falei assim, Senhor, tem certeza, é isso que o Senhor quer? E eu fiquei muito edificada, porque eu peguei a minha Bíblia, falei, Senhor, fala comigo e confirma se é essa palavra. E foi interessante que era 9 da noite, caiu o Salmo 89, o 3, que diz assim, tu dissestes, fiz aliança com o meu escolhido Davi, fiz aliança com o meu escolhido, jurei o meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o seu trono por todas as gerações. Quando eu li essa palavra, eu fiquei muito emocionada, porque o Senhor está dizendo aquilo que já está dentro do projeto Casa Firme. Eu firmarei, eu estabelecerei a sua linhagem e firmarei o seu trono. Ou seja, linhagem. O Senhor quer estabelecer o nosso lar, a nossa casa, os nossos filhos. E Ele está firmando. A cada quinta-feira Ele está firmando a nossa casa. Eu creio nisso, que a cada quinta-feira o Senhor está firmando o nosso lar, está firmando a vida dos nossos filhos. E você que é filho, eu tenho certeza que a cada quinta-feira o Senhor está firmando o seu pai e sua mãe. Peço que todos se coloquem de pé, vamos orar. Se você está com o seu propósito do seu filho, se você desejar, coloque, se você está em casa me acompanhando, coloque uma roupa, foto do seu filho, da sua filha. Vamos orar ao Senhor agora, para que Ele venha em nosso favor. Essa palavra não foi eu que fiz, não foi a minha vontade, e que nunca seja a minha vontade, mas foi a vontade do próprio Senhor Jesus, porque Ele está vendo a necessidade dos lares, o Senhor está vendo a necessidade da sua casa, o Senhor está vendo a necessidade da sua família, e talvez você está buscando resposta do Senhor para o seu filho, para a sua filha, para o seu lar. A resposta está aqui, Deus está te entregando. Você está combatendo, você quer que o seu filho e a sua filha mude, mas você não tem mudado. Você quer que o seu filho pare com a balada, pare com as coisas erradas que ele tem feito, só que você não tem parado com isso. E Deus não vai operar. Deus não vai operar. Porque maldição sem causa não se cumpre. Se você está vivendo situações na sua casa, no seu lar, com seus filhos, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida em geral, é porque tem maldição, tem brecha, tem porta. E o que você vai fazer diante disso? Você vai continuar aí de forma preguiçosa e inerte? Ai, já ouvi, não quero mudar. Se você continuar assim, não vai ter mudança e não tem esperança para você. Então eu convido vocês, vence a preguiça, vence o desânimo, vence o cansaço, lute com Deus, pare de lutar de forma humana. Ei, pai, mãe, você está lutando de forma humana, gritando, batendo, se alterando com os seus filhos, dando castigo, tirando o celular, tirando o computador, tirando isso, tirando aquilo. E a forma espiritual, você não parou para buscar por eles, orar por eles. Quebre essas maldições nessa quinta-feira da vida da sua família. E você, filhos, crianças e adolescentes, me escute agora. Pare de amaldiçoar o seu pai. Pare de amaldiçoar a sua mãe. Se o seu pai te maltrata, meu amor, abençoe seu pai. Se o seu pai te trata com desprezo, abençoe seu pai. Se a sua mãe grita com você, se a sua mãe bate em você, se a sua mãe é estressada, abençoe sua mãe. Não fique amaldiçoando a sua mãe, não fique amaldiçoando o seu pai. Se já está ruim, vai ficar pior se você amaldiçoa.
E vai ficar pior para você, meu amor. Vai ficar pior para você, porque aí você não vai ter mais a luz do Senhor Jesus brilhando no seu coração. Você não vai ter mais a bênção de Deus. Faça diferente. Se o seu pai e sua mãe não querem mudar, mude você. Mude você. E pegue como exemplo a palavra do Senhor. Pegue como exemplo o Senhor Jesus. Faça diferença na sua casa. Você quer filho agora, faça diferença na sua casa. Saia ungindo a sua casa, saia declarando a bênção do Senhor na sua casa. Abençoa sua mãe, Senhor, abençoa a minha mãe. Jesus, que a minha mãe seja sábia, que a minha mãe seja uma mulher que venha abençoar o nosso lar, que ela seja mais calma, que ela seja tranquila, que ela pare de falar palavrão, que ela pare de gritar, que ela pare de falar coisas que não te agradam. Abençoa o seu pai, Senhor, dá sabedoria para o meu pai. Jesus, abençoa o meu pai agora, Senhor Deus, que quando ele chegar, desarma o meu pai. Se o meu pai estiver irritado, cansado com o trabalho, desarma o meu pai agora. Que quando meu pai chegar em casa, Senhor Jesus, a paz do Senhor vai chegar junto com ele. Não é porque você é adolescente, que você é criança, que você não deve orar. Você deve orar sim, você deve buscar, seja a coluna da sua casa. Seja a coluna da sua casa, porque o Senhor quer abençoar você. E a partir de hoje, faça esse voto com Deus. Eu nunca mais vou amaldiçoar o meu pai e minha mãe. Ainda que meu pai me maltrate, ainda que a minha mãe me maltrate, ainda que eles me xingam, ainda que eles me amaldiçoam, eu sempre vou abençoar o meu pai e minha mãe, porque eu quero a luz do Senhor na minha vida, porque eu quero Jesus na minha vida. Decida fazer isso. E você que é pai e mãe, decida hoje. Vamos orar ao Senhor agora. Eu me coloco agora nessa brecha, Senhor Jesus. Eu dou um basta agora para todas as maldições que eu deixei entrar. Eu coloco um basta agora por todas as maldições que eu deixei entrar na minha vida, que eu deixei entrar na minha casa. Porque o diabo está se andando, Senhor. Apresente a sua casa agora. Senhor, a minha casa, Senhor, tem sido uma casa, meu Deus, de contenda, de briga, de confusão, Senhor Jesus. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Senhor, me ajuda a vencer o que eu não estou conseguindo. Me ajuda a ver o que eu não estou vendo, Senhor. Passa colírio nos meus olhos. Me dá entendimento, me dá discernimento, me dá visão. Me dá sabedoria, Senhor. Me dá sabedoria, Jesus. Senhor, eu quebro todas essas maldições da vida dos meus filhos agora. Eu quebro a maldição da pornografia, do adultério, da imoralidade. Eu quebro a maldição da mentira, da covardia, da inveja, da fofoca. Eu quebro todas as maldições que de forma, meu Deus, que de forma ímpia, meu Deus, eu lancei sobre a vida dos meus filhos. Eu quebro da vida dos meus filhos agora, Senhor Jesus. O vício da bebida, o vício do álcool, do cigarro, das drogas, eu quebro agora. Eu quebro da vida dos meus filhos todas as maldições que vêm acompanhando, meu Deus, a minha geração, que me acompanhou, e como pai e como mãe eu lancei isso sobre os meus filhos. Seja lá o que for, Jesus, que eu lancei sobre os meus filhos, meu Deus, nesse dia, nessa quinta-feira, eu tiro essas maldições da vida deles agora. Eu arranco essas bagagens da vida deles agora, Senhor Deus. Tira, Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir, vai nos lares agora. Aonde a minha voz, aonde o meu clamor estiver chegando, Jesus, que a tua presença entre agora, limpando, renovando, restaurando, Senhor Jesus. Oh meu Deus, quantas crianças estão deprimidas agora, quantas crianças estão oprimidas agora, Senhor, porque tem ouvido que não consegue, que é burra, que é incapaz. Quantas crianças e adolescentes estão agora entristecidos, estão com raiva do pai e da mãe, estão com mágoa, estão irritados com o pai e com a mãe. Tira esse sentimento agora desses corações, meu Deus. Salva os nossos adolescentes, salva as nossas crianças, salva os lares agora, Senhor Jesus. Tira todo o peso, toda a bagagem das nossas crianças agora, Senhor Deus. Opera o sobrenatural na vida deles, meu Deus, que eles se levante como luz no mundo, Senhor, como sal da terra, que eles se levantem agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu creio, eu tenho fé, meu Deus, que muitas crianças a partir de hoje estão se levantando como luz do mundo. Eu tenho certeza que muitas crianças estão se levantando agora, meu Deus, para abençoar o seu pai e sua mãe. Abençoa o seu pai e sua mãe. Pai, mãe, eu te abençoo.
Eu te abençoo, Pai, eu te abençoo, mãe, se tu uma bênção. Você é uma bênção, você é a melhor mãe do mundo, você é o melhor pai do mundo. Você é o pai que eu sempre sonhei. Você é um pai sábio, uma mãe sábia. Você é um pai equilibrado, uma mãe equilibrada. Abençoa o seu pai de todas as maneiras. Abençoa o trabalho do meu pai. Abençoe o casamento da minha mãe. Abençoa o trabalho deles. Abençoe a obra das mãos deles. Senhor, abençoa o meu pai e minha mãe. Você que é filho agora, faça essa oração. Abençoa o meu pai e minha mãe, Senhor. Eu quero abençoar meu pai e minha mãe, Jesus. E você que é pai e que é mãe, abençoa a vida dos seus filhos. Você não pode se cansar. Você não pode se cansar de abençoar a vida dos seus filhos. Se você tem filhos que estão casados, filhos que já são grandes, não importa, abençoe a vida dos seus filhos, porque você abençoando a vida dos seus filhos, você está abençoando a vida dos seus futuros netos, você está abençoando a sua geração. Não se canse, não tenha preguiça. Senhor, abençoe, meu Deus, os lares agora, abençoe as famílias, abençoe, Senhor Deus. E nesse lugar onde há maldição agora, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora, aonde havia maldição, agora há bênção. Aonde havia maldição, agora há bênção. Aonde havia maldição, agora é bênção, Senhor. O meu lar é uma bênção, os meus filhos são uma bênção, o meu casamento é uma bênção, a minha vida financeira é uma bênção, a minha família é uma bênção, tudo é uma bênção, em nome do Senhor Jesus. É bênção, Senhor. O Senhor quer derramar bênção sobre a nossa vida, Senhor, é bênção. E estamos aqui, Senhor Jesus, disposto a fazer tudo que o Senhor tem nos direcionado, Senhor Deus. Senhor, eu te agradeço que o Senhor venha realizar cada sonho, cada projeto. Meu Deus, realiza os sonhos para 2021. Anos das bênçãos de José. É ano das bênçãos, meu Deus. E que as bênçãos de José repousem sobre cada cabeça, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada criança, sobre cada adolescente, sobre cada pai, sobre cada mãe. Que as bênçãos de José repousem sobre os lares nesse dia. Eu abençoo, meu Deus, os projetos que o Senhor venha realizar nesse dia, para a honra e a glória do teu santo nome. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, amém. E amém, graças a Deus. Amém. Que vocês saiam deste culto determinados a quebrar, a mudar e a transformar o lar e a vida de vocês. Talvez você ainda não é mãe, talvez ainda você não é pai. Já vai aprendendo. Mas talvez você que não é mãe, não é pai, tem atitudes que você não sabe de onde vem. Talvez você tenha problema com a mentira, talvez você é fofoqueira, talvez tem muitas coisas que você faz que você fala assim: pastor, eu não sei de onde isso vem. Eu te dei a resposta. Veio da educação, veio do ensinamento que o seu pai e sua mãe te deu. Foi o que eles tinham, foi o que eles tinham para dar e eles deram para você. Então, se você é um homem, uma mulher hoje, dá tempo para você ainda. Se desfaça de tudo isso, porque o Senhor Jesus, Ele quer te abençoar. E quando chegar a sua vez de ser mãe e de ser pai, você vai estar pronto. Meio caminho já vai estar andado para você. E você vai poder fazer, você vai poder ser o melhor pai, a melhor mãe que aquela criança poderia ter. Eu abençoo a vida de vocês, que o Senhor abençoe, que o Senhor leve vocês em paz, na bênção do Senhor, e que cada um agora que está me ouvindo, receba o Espírito Santo no seu coração, e o que você tem dúvida, o que faltou, que Ele venha te suprir, que Ele venha te dar mais visão, discernimento, e que milagres, mudanças, transformações aconteçam na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, na sua vida financeira, no seu profissional, na sua saúde. Que as bênçãos de José te acompanhem nesse dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe, foi um prazer servi-los.